Boa noite, pessoal. Desculpa aí a demora. Voltei. Tive uns problemas técnicos aqui para iniciar a plataforma do aplicativo, mas acho que agora eu consegui. Vamos lá começar. Tá dando para ouvir e ver tudo aí, né? Beleza. Boa noite aí para vocês. Vamos iniciar aqui nossa aula, né? Mais um webinar e inicio falando, né, como sempre, sobre o nosso disclaimer, lembrando que tudo que eu falar aqui é a título educacional, nada que é recomendação de investimentos, certo? E todo mundo tem consciência disso, né? Quem acompanha a gente já sabe. Então, vamos começar a nossa aula para agregar no aprendizado de vocês. Hoje a gente vai falar sobre os ciclos de mercado. É um assunto bem difícil, na verdade, da gente encontrar por aí, né? Não é fácil, não foi fácil conseguir, assim, agregar o material e conseguir consolidar tudo, tentar explicar da melhor forma possível para vocês, mas vou tentar, né, fazer o meu melhor. E é um assunto que com certeza agrega bastante para o operacional de qualquer pessoa, porque a gente não está muito acostumado, né, a prestar atenção nos ciclos. A gente, como eu já disse, a maioria das pessoas, a maioria dos traders, né, está acostumado somente a olhar, focar no time frame, no menor possível, naquele momento, naquele horário, ver se tem um setup, encaixar e entrar na operação e pronto. E a gente sabe que não é assim. Como eu gosto de falar para vocês sempre, que quanto mais você souber do que você está fazendo ali no mercado, quanto mais informações você tiver, mais chance você vai ter de trazer as probabilidades para o seu lado. Então, saber sobre os ciclos de mercado é muito importante, né, para a gente saber tanto o ciclo diário, que a gente vai falar um pouco, que a gente já, na verdade, já falou alguma coisa dele, porque quando a gente fala de Power of Three, que foi a última aula, a gente está falando de ciclo diário também. E a gente vai falar também do ciclo semanal, que já é um pouco mais complexo, né? Que ele envolve um pouco mais de subjetividade. Por quê? Porque o mercado ele não é perfeitinho, como a gente desenha, como a gente queria que fosse, né? Na verdade, o mercado real ele é bem diferente. Então, a gente precisa se atentar a algumas características, e foi isso que eu trouxe aqui hoje, algumas características do ciclo e dos dias da semana, que é para a gente conseguir identificar quando a gente vê, quando a gente for fazer nossa análise semanal, né, principalmente no final de semana, para que a gente consiga identificar as características ao longo dos dias. E aí, identificando as características, você consegue se situar e aumentar a sua probabilidade, né, de estar do lado certo, pegar o direcionamento certo do preço. Isso tudo aí já coloca você num patamar diferente da maioria dos traders, de 90%, mais de 90%, com certeza. Então, espero que vocês aproveitem. E, para começar, a gente vai falar um pouco, né, sobre a teoria. Sabem que eu gosto de sempre explanar um pouco sobre a teoria, falando sobre o que é o ciclo de mercado, assim, de fato, né, no mercado em si, no mercado de câmbio. E aí depois a gente vai trazendo mais uns casos práticos, vai mostrando algumas coisas do gráfico para vocês conseguirem colocar a teoria na prática, certo?
Então, vamos lá. Meu nome é Tainá Kerli, para quem não me conhece, e eu trago sempre conceitos de Smart Money para vocês, análise técnica institucional e price action puro, sem indicadores, certo? Vamos começar aqui falando sobre o que são os ciclos de mercado. Bom, os ciclos de mercado, eles são um conceito extremamente importante para entender, seja você um investidor de longo prazo ou um trader de curto prazo. Porque tem muita gente que acha também, né, que os ciclos eles só são importantes para os investidores, né, no caso. E, na verdade, além da gente ter ciclos grandes, né, ciclos semanais, mensais, anuais, enfim, ciclos que duram décadas, inclusive, a gente tem ciclos de todos os períodos, inclusive ciclos diários. Inclusive, a gente consegue ver, depois a gente vai ver como é o desenho, né, dos ciclos, e a gente tem ciclos que também podem ser vistos até em time frames pequenos. A gente consegue ver ciclos completos, entendeu? Então, por quê? Por causa da característica do preço, né? Como eu já disse a vocês, o preço ele é fractal. Então, todas as características que a gente tem em um time frame maior, a gente vai ter no menor. Beleza? Assim como em todos os aspectos de nossas vidas, os mercados também têm seus ciclos, né? Recessões e expansões são tipos de ciclos de negócios que todos nós já ouvimos falar. As fases de acumulação e distribuição fazem parte do chamado ciclo de mercado Wyckoff. Quem já ouviu falar de Wyckoff, provavelmente vocês já ouviram, a maioria dos traders já ouviram, que foi um cara muito importante, trouxe algumas leis. Hoje a gente não vai falar especificamente dele, mas ele vai ser citado em algumas partes, porque ele trouxe essa contribuição do ciclo de mercado, certo? E o mercado cambial tem seus próprios ciclos, que podem ser baseados em ciclos de aperto ou flexibilização monetária. Um ciclo de mercado de alta ou um ciclo de mercado de baixa. A gente está vendo, inclusive, acontecendo agora, né? No mundo, a gente está entrando numa recessão e estamos vendo aí, por questões de inflação e tal, aperto monetário, frouxidão, enfim, as manobras monetárias que os bancos fazem, né, os grandes bancos, o Federal Reserve nos Estados Unidos, inclusive, e os bancos centrais dos países fazem para ajustar a economia, né? E aí vamos falar sobre os tipos de ciclos, abordaremos os principais ciclos de mercado no mercado cambial, que é o que a gente atua. Todos os mercados, sejam mercados de ações, títulos ou imobiliários, têm seus ciclos. Alguns dos ciclos de mercado são universais, como os ciclos do Wyckoff, que eles podem ser usados para qualquer tipo de mercado, enquanto outros são bastante específicos e adaptados à classe de ativos que seguem. O ciclo de Wyckoff é, sem dúvida, uma das teorias mais populares do ciclo de mercado. Um ciclo de mercado típico, de acordo com Wyckoff, consiste em 4 fases: acumulação, markup, distribuição e markdown. Aqui a gente tem uma figura que mostra, é bem antiga, né? Mas falando sobre o S&P 500, trazendo essas fases que tem, que durou anos, né? Então, ela passa pela fase de acumulação, depois uma fase de expansão, que é o markup, depois distribuição e o declínio, certo? E aí a gente tem aqui desenhado a mesma coisa, só que numa coisa mais aproximada para o que a gente vê colocando nos nossos ciclos semanais. Aqui a gente tem, né, a fase de acumulação, deixa eu pegar um minuto. Acumulação. Temos aqui, né, a nossa tomada de liquidez para o mercado começar a expandir. E aí, reacumulação, expansão novamente. Essa fase é a nossa fase de mercado em alta, mercado altista. Depois ele começa a distribuição e
expande para o lado oposto. Aqui, redistribuição, expande novamente. E aí começa novamente o ciclo. Então, a gente tem aqui o ciclo, um modelo de compra, e temos aqui o modelo de venda, no caso. Quando a gente fala de ICT, ele fala sobre isso. Aqui eu trouxe uma figura que representa justamente as fases do ciclo de Wyckoff. Não sei se vocês já estudaram, quem já estudou já está mais familiarizado. Quem não, essas são as nomenclaturas que ele usa, né? Para cada tipo de fase que ele nomeou, são fase A, B, C, D, E. Aqui no esquema de acumulação, que no caso seria essa parte aqui, né? Que ele destrincha em algumas fases que o preço faz para a gente se situar dentro da acumulação. Saber quando é que ela inicia, saber quando é que está passando pelo meio. E aí, quando ela começa a terminar também, para na fase final a gente conseguir pegar o melhor lugar, né? Um lugar estratégico para subir junto com a tendência. É bem complexo assim de início para você ver. Eu já tentei estudar uma época, mas eu não me aprofundei muito. Até peguei alguns trades, inclusive, com esse modelo, e é bem interessante. Para quem quiser aprofundar e estudar, eu recomendo, porque é bem legal. Óbvio que não é sempre, né, que a gente vai ver um retrato fiel desse esquema no mercado, né, como eu disse, porque o mercado ele nunca vai ser perfeitamente assim como a gente desenha, né? Mas quando você treina seu olho para ver isso aí, você começa a encontrar. Às vezes você encontra um esquema bem legal que dá para você aproveitar sim. Acontece bastante. Então, para quem quiser aprofundar os estudos aí e aproveitar esse esquema, eu recomendo. Aqui a gente tem o esquema de distribuição, mesma coisa praticamente da acumulação, só que ele troca alguns nomes, né? São outros nomes. E a gente vai ter o esquema de distribuição. Mas, assim, da forma como a gente entende, por exemplo, o Smart Money, dá para a gente reconhecer aqui alguns tipos de estrutura, né? A estrutura do mercado é a mesma, né? Então, dá para a gente ver que aqui tem tomada de liquidez, aqui tem stop hunt, aqui, aliás, tem mais. Ele faz o último aqui, na leitura de Wyckoff, essa fase aqui é uma das mais importantes, que é quando ele faz esse teste, que é o último teste, que no caso seria a tomada de liquidez final aqui, antes dele quebrar a estrutura, né? E começar a reverter. Bom, ciclo de mercado de Forex. Embora o ciclo de mercado de Wyckoff possa ser aplicado a qualquer mercado devido à sua base na psicologia do investimento, também existem alguns ciclos específicos para uma determinada classe de ativos. No mercado cambial, um ciclo de mercado popular é o ciclo de aperto e flexibilização do Banco Central, como eu estava falando. Este ciclo tem muitas semelhanças com o ciclo de negócios usual de um país, que inclui a fase de expansão, ou boom, o pico, a fase de recessão e o fundo, ou vale. Aqui eu trouxe o desenho, né, para a gente ver mais ou menos como é essa questão da fase de expansão, boom, o pico e a recessão. Isso tudo são ciclos de mercado que passam na regulação monetária do país, certo? Dependendo do ativo e do tempo, é assim que ele se representa. Durante a fase de expansão do ciclo de negócios, os mercados de ações começam a se recuperar de fundos anteriores e os indicadores econômicos começam a melhorar. Então, no caso, no início, né? A fase expansionista começa depois que a economia já atingiu o fundo, sinalizando um novo começo para a economia.
A fase expansionista é geralmente caracterizada por uma política monetária muito frouxa. Os bancos centrais reduzem as taxas de juros durante as recessões para estimular a atividade econômica, tornar os empréstimos mais baratos, ajudar as empresas a investir em novas instalações de negócios e os indivíduos a aumentar seus gastos no varejo. Então, esse incentivo é que faz com que aconteça esse boom, né? No entanto, taxas de juros mais altas também levam a custos de empréstimos mais altos, o que, por sua vez, reduz os investimentos corporativos e os gastos individuais de varejo. Isso marca o início da próxima fase, que é a fase recessiva. Então, quando chega aqui no pico, que eles começam a reduzir os investimentos e os gastos do varejo começam a entrar na recessão. A moeda doméstica geralmente atinge seu topo em relação às outras moedas importantes no final da fase de pico, à medida que os traders se preparam para taxas de juros mais baixas no futuro. Moedas de baixo rendimento são menos atraentes para os investidores, e é por isso que perdem valor em relação a outras moedas importantes, certo? Enquanto os mercados atingem o pico durante a fase de picos aqui, semelhante à fase de distribuição do ciclo de Wyckoff, a fase recessiva é caracterizada pela queda dos preços das ações à medida que os investidores começam a mover seu capital para classes de ativos mais seguras como títulos do governo ouro. Então, é nessas horas que os investidores começam a retirar, né, seus investimentos e aí começa a iniciar a recessão. A demanda por títulos aumenta seu preço, mas empurra as taxas de juros para baixo. Uma recessão refere-se a 2 trimestres de queda de atividade econômica medido pelo PIB de um país. A fase recessiva termina com a fase de fundo, durante a qual os mercados e as moedas formam uma nova baixa. Então, quando chega aqui, após a depressão, a gente chega no fundo. O Banco Central também começa a reduzir as taxas de juros, adotando uma política monetária acomodatícia durante a fase recessiva, ajudando as empresas e indivíduos a financiar seus investimentos e comprar com empréstimos mais baratos. E aí começa a estimular a economia. Durante a fase de fundo, as políticas do Banco Central finalmente começam a entrar em ação e ajudam a economia a se recuperar novamente. E aí tudo começa de novo. Então, esse é o ciclo que acontece na economia, que a gente vê aí nas notícias e tal. Obviamente que as notícias que a gente vê, elas impactam, né, no ciclo como um todo. No ciclo, por exemplo, a gente sabe que estamos num ciclo de baixa, né, nos mercados. Estamos em recessão e ainda acho que nem começou direito. E a gente acompanha as notícias, né, das tomadas de decisões aí dos bancos centrais, enfim, aumentando, diminuindo a taxa de juros. E isso é importante para a gente ter uma noção do que vai acontecer, de como o mercado ele está, para onde ele está indo, isso é importante. Porém, como day trades, né, porque eu sei que a maioria aqui né, trades que abrem e fecham operações no mesmo dia, a gente não depende muito dessas notícias. Na verdade, as notícias a gente tem que ficar, tem que prestar atenção, no caso, no horário das notícias, que são importantes, né, para a gente não estar posicionado, de preferência, para a gente não sofrer com a volatilidade do curto prazo, porque essas notícias a gente sabe que elas aceleram o andamento do preço. Então, elas servem para a tomada de liquidez mais rápida. E aí é importante você estar ligado qual a notícia vai ter no dia, para a gente não ser pego de surpresa, estando posicionado, e a notícia sair contra você, por exemplo. Então, é importante para isso. Mas, fora isso, eu diria que eu, pelo menos, particularmente, eu vejo, obviamente, o que está acontecendo com o mundo, mas não impacta no meu dia a dia, assim, nas minhas operações, não.
O que a gente tá vendo aqui é sobre o ciclo em geral, para a gente se situar no que a gente vai fazer durante a semana. É importante, como trader no mercado de câmbio, conhecer a dinâmica dos ciclos de mercado para que possamos identificar melhor em que fase nos encontramos e o que podemos esperar do mercado durante o dia, semana ou mês, certo? Então, esse ciclo, como eu acabei de falar, é importante só para a gente se situar em qual a fase que a gente vai estar naquele dia, naquela semana ou naquele mês. Porque quando a gente dá um zoom, quando a gente vai navegando aí pelos time frames do gráfico, dá para a gente ter uma noção, se a gente der um zoom out, né? Se a gente for ver a figura maior e a gente souber o que são os ciclos e como eles estão acontecendo, como a gente vai ver hoje, aí sim vai dar para a gente saber, poxa, nós estamos em tal ciclo, ou vai iniciar tal ciclo agora. Por quê? Porque tais características já aconteceram. Então, isso aí vai servir para você ter uma tomada de decisão durante aquela semana, por exemplo, ou durante aquele dia, entendeu? Então, é por isso que é importante saber dos ciclos. Usar o conhecimento dos ciclos de mercado permite que você consiga usar mais uma confluência para acrescentar ao seu operacional. É bom ter em mente também que os ciclos que estudamos em teoria não serão sempre identificados com perfeição nos gráficos do mercado ao vivo, como eu falei. O mercado tem inúmeras facetas e combinações diferentes de formação dos ciclos e desenvolvimento do preço, principalmente nos time frames intradiários, pois são os mais manipulados pelas grandes instituições, como sabemos. Dessa forma, vamos entender algumas características dos ciclos diário e semanal para que possamos interpretar melhor os movimentos do mercado. Então, vamos começar aqui falando um pouco sobre o ciclo diário, né? Como já estudamos anteriormente, o ciclo diário nos dá algumas fases do preço para que possamos identificar melhor os movimentos e procurar melhores oportunidades para as operações. Sabemos que os ciclos de mercado têm 3 fases, que são a acumulação, manipulação e distribuição. Essas são as fases, né, resumidamente, que a gente estudou no Power of Three, que são as 3 fases que a gente consegue identificar bem no ciclo diário, né? No caso, no candle diário. E aquilo ali representa um ciclo, o ciclo do diário. Mas ele pode ser estendido para N ciclos. Né? Sabemos que podemos utilizar as fases dos ciclos de mercado no intervalo diário para nos guiar sobre onde estamos, dependendo do local do preço no gráfico, das áreas de oferta e demanda, assim como várias outras confluências. Eita. Só um minuto. Assim como várias outras confluências que aprendemos a utilizar ao longo do curso. Hoje vamos ver que da mesma forma que podemos usar o Power of Three para aproveitar oportunidades no ciclo diário, também podemos identificar outros tipos de movimentações do preço. É importante destacar que os conhecimentos de estrutura e liquidez são importantíssimos para utilizar como confluência, juntamente com os conhecimentos aqui passados na aula de hoje, para assim formarmos uma visão geral, um mapeamento do preço e de seus movimentos que nos ajudará na tomada de decisão mais acertada. Ou seja, como eu venho dizendo, a aula de hoje, ela depende, obviamente, das aulas anteriores, porque tudo é uma sequência. Então, se a gente tem uma base de estrutura e de liquidez, os ciclos vão ser mais facilmente entendidos. Agora, se você não souber o que é liquidez, se você não souber o que é uma estrutura, você não vai entender nada do ciclo. Então, não adianta. Então, se alguém chegou nessa aula agora, digo que volte e assista às aulas anteriores para entender tudo que a gente vai falar. Bom, aqui está a representação, né, do nosso ciclo básico de acumulação, manipulação e distribuição, que é o nosso Power of Three. Lembrando que temos a expansão aqui no meio, né, na verdade. No ciclo diário do mercado, temos
Conhecido perfil que nos situa quanto às fases do preço ao longo do dia, como mostrado anteriormente, aquele lá. Porém, sabemos que o mercado varia e dessa forma possui inúmeros comportamentos que não podemos colocar de forma fixa e objetiva aqui. Como eu falei, muita gente vai achar até um pouco subjetivo. Não é que seja subjetivo, só que o mercado ele tem inúmeras variações, como a gente já sabe. Então, não é todo dia que vai ter um ciclo perfeito, daquela forma que eu mostrei ali. Vai ter dias que a gente vai identificar aquele ciclo ali perfeitamente. Então, nesse dia, ótimo. E vão ter dias que o ciclo vai ter outra forma. E aí a gente vai ver aqui algumas variações. Inclusive, isso pode parecer bastante subjetivo para algumas pessoas, porém, com o passar do tempo e o treino, para enxergar esses ciclos do mercado, tudo começa a fazer mais sentido. Portanto, é importante também que você pegue, né, depois da aula aqui, você, sei lá, depois tire print ou faça, desenhe seu próprio ciclo, pregue lá na sua parede, comece a estudar e a fazer backtesting, procurar dentro do mercado, né, para trás, tentar identificar e treinar o seu olhar para conseguir identificar esses ciclos. Isso é muito importante. Sendo assim, estudamos 3 principais tipos de perfis diários para melhor compreender como o preço se desenvolve ao longo do dia e podermos assim utilizar como confluência para o nosso setup. Perfil de mercado. São 3 modelos, né, que a gente tem diferentes. O modelo número 1, que é a tendência da manhã, no caso, tendência na manhã, a gente sabe que a gente tem, né, dois horários para operar. Temos a manhã, isso eu estou excluindo a noite e a madrugada, óbvio, né, que é a fase de acumulação. Mas aí, no modelo 1, a gente tem tendência na manhã, que é tendência ou altista ou baixista, e inversão à tarde. Ou seja, de manhã a gente tem uma tendência definida e à tarde o preço inverte para o contrário, né? Modelo 2, temos tendência na manhã e continuação dessa tendência à tarde, para um movimento medido de 1 para 1, mais ou menos. E temos o modelo 3, que é a consolidação da manhã e a tendência depois do meio-dia. Então, às vezes, a gente tem, durante a manhã, uma consolidação e a tendência ela só se apresenta à tarde. Certo? Então, assim, a gente tem 3 tipos de modelos diferentes para a gente saber que nem todo dia o mercado vai ser igual, a gente já sabe disso, né? Mas sabendo esses 3 tipos, quando o preço iniciar pela manhã, a gente já vai ter uma noção do que pode ser, do que pode acontecer. Aqui eu trouxe um exemplo dessa tendência do modelo 1, que é tendência na manhã e inversão à tarde, certo? Então, aqui fica bem simples da gente entender. Segundo modelo, tendência manhã e tendência à tarde, continuação. Então, é um dia inteiro de tendência. E o terceiro modelo é quando a gente tem a acumulação pela manhã e a tendência à tarde. Essa aqui nem está muito forte, mas às vezes tem uma tendência mais forte. Mas deu para vocês terem uma noção que temos vários tipos de modelos, né, que o preço ele pode fazer durante o dia. E saber isso aqui é como se isso fosse um retrato, como se a gente pegasse partes, né, do que o preço pode fazer. E depois, no ciclo semanal, a gente meio que monta o quebra-cabeça, porque você vai ver vários tipos de tendências diferentes, vários tipos de perfis, né, de modelos desse, durante a semana. E aí a gente vai começar a entender como é a dinâmica desse preço no ciclo semanal. Aqui eu tenho outra figura, né, que é justamente aquele modelo mais comum, que a gente tem a abertura do mercado aqui, com um pouco de consolidação, depois a gente tem a manipulação, que forma o low do dia, normalmente na seção de Londres,
E à tarde, a inversão, né, da tendência, e normalmente a abertura de Nova York para lá. E o fechamento, né, a distribuição, aliás, fechamento no caso seria aqui. Mas, enfim, deixa para lá. E aí, é só para a gente ter uma noção daquele modelo básico, certo? De que a gente tem sessão da manhã e sessão da tarde. E aí, primeiro a gente se pergunta, qual é o seu viés diário? Aqui seria high, eu botei close. Qual é o seu viés diário e o que você espera na expansão? Então, quando a gente abre o gráfico, a gente já faz a nossa análise e tem um viés. O viés diário, qual seria? Se o seu viés diário é de alta e você espera que a expansão seja positiva, como nesse caso aqui, negocie com essa expectativa na sessão da tarde e baseie-se na estrutura fornecida na sessão da manhã. Se o seu viés for de baixo, inverta a lógica. Então, por exemplo, se a gente já sabe que está dentro de uma tendência altista, né? Se a gente já viu, já olhou lá, fez aquela nossa análise semanal, diária, e espera que o dia seja positivo. Né? A gente está naquela expectativa, a gente já viu se tem uma liquidez ali em cima, se tem algum FGV ou FVG, tem alguma topo para tirar, enfim, liquidez semanal ou diária. E aí a gente tem aquela expectativa daquele dia ser altista. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai esperar a oportunidade certa, né? Ou seja, esperar a realização dessa questão, desse ciclo, desse modelo, e ver como é que vai se comportar o mercado pela manhã. Porque dependendo de como ele se comportar pela manhã, a gente já vai saber. Por exemplo, como eu falei, acho que também na aula de Power of Three, quando o mercado inicia o dia, normalmente ele está acumulado. Está acumulando, e aí a gente vai ver se na sessão de Londres ele vai, por exemplo, a gente está esperando um dia altista, se na sessão de Londres ele vai manipular, que normalmente ele manipula para o inverso de onde ele realmente vai expandir, né? Então, se ele faz essa manipulação, a gente já vai esperar que aquilo seja o low do dia, e ali a gente vai buscar a nossa entrada para buscar aquela expansão. Já se o mercado ele expande para cima logo no começo do dia, se ele já começa o dia na tendência altista, então a gente já sabe que vai ser aquele outro modelo, que provavelmente vai ser o modelo de continuação. Então, que a sessão de Londres ela já vai iniciar a expansão e a sessão de Nova York vai continuar. Então, já tem outro modelo que a gente já pode colocar na nossa cabeça, outro viés. E tem o outro, que é se a manhã passa toda acumulada e à tarde só acontece a expansão. Então, a gente tem esses três modelos para ter em mente quando a gente entra no mercado, certo? Lembre-se sempre de utilizar o modelo de compra-venda atrelado ao conhecimento de liquidez ao redor. Ou seja, como sempre falando, nenhum conhecimento é aleatório. Então, esse conhecimento que a gente está tendo sobre modelo de compra e venda, sobre o ciclo, a gente vai aliar, óbvio, o nosso conhecimento de estrutura e de liquidez, porque a gente vai olhar para trás, a gente vai olhar para a esquerda e ver se ali embaixo, por exemplo, se aqui nessa região embaixo a gente teria um POI, no caso, para ser buscado pelo low do dia, algum imbalance, algum desequilíbrio para ser preenchido, alguma liquidez da esquerda para ser tomada. Tudo isso aí a gente vai juntando, né, nas nossas confluências para conseguir criar o nosso setup, nosso operacional e operar nesse dia, certo? E aí vamos falar agora do ciclo semanal. Assim como o ciclo diário, o ciclo semanal é importantíssimo para nos ajudar a negociar. Seja pegar movimentos maiores, né? Pegar movimentos maiores, porque se você sabe o ciclo semanal,
e você já identificou que está em um topo ou um fundo, então você tem a possibilidade de pegar esse movimento inteiro do próximo ciclo. Seja para evitar operar em dias que não são tão favoráveis e escolher os mais propícios ao setup. Por quê? Porque a gente vai ver daqui a pouco que existem dias na semana que não são dias legais para a gente operar. Então, se você puder não operar nesses dias, é bom para você, para o seu capital, né? Para a sua mente, porque você vai ter mais dias para descansar, você não precisa estar ligado toda hora no mercado. Então, isso é uma informação boa para você conseguir também organizar seu dia, sua vida, sua semana, e não estar preso ao mercado todo dia, procurando de segunda a sexta, às vezes até de domingo a sexta, se vai ter uma oportunidade para você entrar. Porque você sabe, quanto mais profissional você é, mais você sabe que menos é mais. Então, às vezes, quanto menos você operar, melhor. Só que você opera cirurgicamente. Você opera sabendo que aquele dia, aquele horário, aquele ciclo ali está tudo confluindo para você colocar o seu setup e ser bem sucedido, certo? Então, o pensamento tem que ser esse. É importante entender em que ciclo você está para saber que tipo de movimento esperar para a semana. O mercado abre na tarde e noite de domingo, né, como a gente sabe, e muita gente já procura entrar em operações no domingo. Eu não aconselho, certo? Vou dizer por quê. Aconselho a tirar pelo menos o primeiro dia do mercado, que é o domingo / segunda, para coletar dados. E a gente vai entender o porquê. Vocês provavelmente devem conhecer gente que não opera na segunda, que já falou que não opera na segunda, não opera na sexta, e aí a gente vai saber por que hoje. Veremos agora como normalmente, coloquei em negrito, para mais uma vez reforçar que pode se comportar de várias outras formas, mas normalmente, ou seja, esse é o ciclo mais comum, ou o ciclo, pelo menos o ciclo que a gente mais fala, que o mercado se comporta os dias da semana no ciclo de semana normal. É evidente, como já comentei antes, o mercado possui inúmeras variáveis nos seus ciclos. Possui ciclos semanais completos, ciclos de acumulação, ciclos de reversão ou de tendência, certo? Então, tem vezes que a gente vai ver uma semana com um ciclo completo, e fundo a topo, reversão, tudo. E tem vezes que a gente vai ver uma semana que seja só na tendência de expansão, outras só de reversão, enfim, de acumulação, e por aí vai. Dessa forma, vamos aqui somente estudar as características mais comuns que aparecem nos ciclos semanais, para que possamos utilizar como ferramentas para as nossas análises e facilitar nosso dia a dia no mercado. Ou seja, o que eu vou apresentar aqui não é um desenho perfeito para você pegar e colocar no seu gráfico e você vai matar ali a charada. Não. Nós vamos falar das características do ciclo, das características dos dias. E essas características você vai conseguir identificar no gráfico, quando você vê em que ciclo você está, e aí vai lhe ajudar. Mas prestar atenção basicamente nas características. Começando pelo domingo ou segunda. Começamos no domingo, que a gente abre o mercado. Normalmente o domingo acumula um pouco para o início dos movimentos da segunda, certo? Então, domingo, nem pensar em operar, né? Tem gente que opera, mas geralmente a segunda é um dia de falso movimento. É o dia do falso movimento da semana, que também vai ser o dia que vai ser produzido o high ou o low. Ou vai ser um dia de manipulação. Então, normalmente, domingo, segunda, ele vai ser um dia, ele é conhecido pelo dia, a característica dele é o dia do falso movimento. Gravem isso. Domingo, segunda, que a gente fala domingo, segunda, que é como se fosse um dia só, certo? Porque o domingo é mais curto. Então, a segunda, basicamente, é a continuação do domingo. Então, normalmente, o domingo ele vai acumular um pouco, a segunda ele vai tomar uma tendência, às vezes,
Às vezes acumula também, mas normalmente ele toma uma tendência que vai ser a tendência de manipulação ou um falso movimento. Eu quero que vocês tenham em mente que o ciclo semanal, como se o ciclo semanal ele fosse basicamente o nosso ciclo diário. Então, a gente começando, por exemplo, pela segunda, domingo e segunda. Então, vamos dizer que isso aqui é o quê? É o início do ciclo, a abertura do mercado. Que é o domingo, a acumulação, e a segunda, a manipulação, que no caso seria, no ciclo diário, o movimento de Londres, né? Entendeu? E aí, os outros dias da semana, que a gente vai ter, no caso, a terça e a quarta, que vão fazer outros tipos de movimento. E a gente vai ver. Vou dar spoiler. Bom, os market makers estarão estopando as pessoas que entrarem no início da semana. Portanto, não pense que você vai se posicionar no início da semana achando que você vai surfar a semana inteira. Óbvio, né, que, como eu já disse, existem exceções, mas normalmente é isso que acontece. Eles precisam criar liquidez que necessitam para levar o preço para o lado que planejam. Então, se a semana será de tendência de alta, por exemplo, teremos uma segunda-feira baixista para que o varejo se apresse em tomar posições e entre cedo no início da semana. Entenderam agora a comparação que eu fiz com o ciclo diário? Então, basicamente, a gente vai precisar tomar liquidez. Então, o domingo e a segunda ele vai servir para isso, para manipular. A terça vai ser um dia em que às vezes teremos um movimento contrário ao da segunda. Então, muitas vezes vocês vão ver a terça-feira fazer um movimento totalmente contrário ao da segunda, tomando toda a liquidez deixada ou nos topos ou nos fundos do domingo e segunda, certo? Então, aí que vai iniciar a tomada de liquidez que foi construída, né, pelo market maker no domingo e na segunda. E aí iniciamos um movimento de expansão real da semana. Outras vezes teremos a terça como continuação desse movimento do início da semana para realizar a tomada de liquidez apenas na quarta ou quinta-feira. Então, por aí a gente já sabe que a gente vai ter, sim, a terça-feira, normalmente, lembrem disso, terça-feira normalmente como o dia que vai fazer a tomada de liquidez da segunda, do domingo da segunda. Então, é bom, quando a gente iniciar, marcar o high e o low do domingo e da segunda. E aí, a gente já sabe, já espera que na terça-feira ele vai varrer um dos dois. Dependendo, óbvio, do que a gente espera para aquela semana. Então, se a gente está esperando aquele dia seja altista, né? Se a gente está esperando movimentos de alta, então a gente já sabe que a terça-feira ele vai varrer o low, provavelmente, né? Do domingo e da segunda. Quarta, muitas vezes a quarta será o dia de tomada de liquidez da semana. Então, tem muita gente que adota, na verdade, é o que mais acontece, a quarta-feira ser o dia de reversão do meio da semana. Então, eles chamam normalmente de dia de reversão do meio da semana. Sempre vai acontecer, não, quase sempre, 80, 90% das vezes vai acontecer a reversão no meio da semana. Normalmente é na quarta. Então, que é o dia da liquidez, dia de tomada de liquidez. Então, esse dia, para quem, obviamente, já tem esse conhecimento que a gente está tendo aqui, já sabe que você olhando para o que aconteceu durante os dias anteriores, a gente provavelmente vai ter uma tomada dessa liquidez. Então, você já sabe como você vai se posicionar para aproveitar essa tomada de liquidez. Então, isso é super importante. Um movimento que pega a liquidez dos topos ou fundos dos dias anteriores, ou pelo menos de um, né? Pelo menos da terça-feira, quando não pega da segunda e do domingo também.
Quando não ocorre na quarta, esse movimento ele ocorre na quinta. Então, normalmente ele ocorre na quarta. Quando ele não ocorre na quarta, na quinta vai ser o dia da reversão. Quinta será o dia de reversão e tomada de liquidez quando não ocorrer na quarta. Quando a reversão ocorre na quarta, a quinta pode ser apenas uma continuação desse movimento. Então, se na quarta ele fizer a reversão do movimento que estava vindo da terça, aí na quinta, quando ele, na quarta ele reverte, a quinta ele só faz a continuação do movimento da quarta. Sexta, normalmente, é continuação do movimento direcional da semana. Ou, às vezes, ele continua o movimento da quarta e da quinta. Às vezes, ele acumula só. E, normalmente, é utilizado para formar liquidez que será tirada no domingo ou na segunda. Certo? Então, aí a gente fecha o ciclo. A sexta-feira também não é um dia legal para operar. Não é um bom dia para negociar, porque eles usam normalmente para preparar algum movimento para a semana posterior. Pode ter bastante traps. O que são traps? Armadilhas. Então, eu não aconselho não negociar na sexta, certo? Tem dias de sexta-feira, por exemplo, que a gente vê muito movimento assim, ó, oscilando. Às vezes ele pensa que ele vai subir, aí depois ele desce, depois ele sobe, enfim, ele fica ali acumulando, certo? Isso acontece muito na sexta-feira. Por isso que não é um dia legal para negociar. Então, até a quinta, na verdade, a gente tem 2 dias favoritos para negociar, que são a terça e a quarta, normalmente. Aqui eu trouxe um desenho, né, de um ciclo, para a gente entender um pouco. No caso, o domingo e a segunda iniciam com uma acumulação e movimento falso, né? E aí, depois, a terça vem aqui em cima, aí você pensa que vai iniciar o movimento, mas ela volta e tira o low, né, do domingo e da segunda, porque o movimento é de alta, né? E aí começa na quarta-feira o movimento de expansão. Na quarta-feira não houve a inversão aqui nesse caso, ou seja, o movimento foi na quinta, aí na quinta houve uma inversão, tomada de liquidez na quarta, e depois na sexta, continuação da tendência, certo? Então, esse exemplo foi basicamente isso, para vocês conseguirem ter uma ideia, né, do que eu estou falando, que eu falei na teoria agora. Então, retomando. Domingo, segunda, movimento falso. Na terça, normalmente, a gente vai ter uma reversão do movimento da segunda. E tomada de liquidez também desse movimento para fazer o movimento correto da semana. Então, os dias melhores para negociar terça e quarta. Na quarta, quando não houver essa reversão aqui, porque às vezes o mercado ele já reverte, toma liquidez aqui, depois sobe. Quando ele não fizer isso na quarta, ele faz na quinta, certo? E nesse caso da sexta, a gente teve uma sexta de tendência, mas a sexta ela pode ficar só na acumulação também, certo? Então, vamos ver aqui mais alguns casos para a gente fixar. Os falsos movimentos, as armadilhas, vão acontecer 80%, 90% das vezes no início da semana, domingo e segunda. Como eu falei, é o falso movimento. Então, quase sempre vai ser no início da semana. O domingo e segunda, normalmente, vai ser o dia do M. M é um modo de dizer, né, que é um tipo de modelo que a gente estuda também, que é o Sell Model. Então, quando é um M, quer dizer que ele vai ser um modelo de venda, e quando é um W, Buy Model, modelo de compra. Deixe-os estabelecer os parâmetros para que você possa saber o que fazer no resto da semana. Deixe-os quem? Os market makers, né? Então, domingo e segunda é um dia para a gente observar. Observar
e tentar estabelecer como é que vai ser essa semana. Se domingo e segunda foi para um lado, você já sabe que a terça vai para o outro. Isso aí já tem pelo menos uma perspectiva disso acontecer. Então, isso aí já ajuda bastante, né? Eles vão te prender no início das sessões asiáticas, né? Isso falando no ciclo diário, e vão te prender no início da semana e no final. Isso falando em ciclo semanal. O mercado é baseado em ciclo de 3 dias e de 3 níveis. O mercado sobe, desce durante mais ou menos 3 dias e vai corrigir ao fim deles. Então, presta atenção. Esse ciclo que a gente falou agora, normalmente ele ocorre em 3 dias, de 2,5 a 3 dias, normalmente. Pode chegar até 5, pode, mas normalmente em 3 dias esse ciclo ocorre. E 3 níveis. Então, a gente vai ver também por que esses 3 níveis. Mas tenha em mente que normalmente em 3 dias ele sobe e desce. As pessoas dizem que os melhores movimentos são entre terça e quarta, como eu comentei. Normalmente é onde pegamos os maiores movimentos de tendência antes da reversão. Hoje, inclusive, teve um. Um dos modelos de referência que eu gosto de usar é o modelo dos 4 movimentos. Como eu falei que a gente tem vários tipos de modelos, né? Existe um modelo que eu vou falar, que eu vou ensinar aqui para vocês, que é dos 4 movimentos. Quando esperamos um ciclo semanal, devemos ter 4 tipos de movimentos. Isso aí é só para vocês se basearem em, mais ou menos em como vão enxergar o ciclo semanal. E esses movimentos são M, como eu acabei de falar, o A1, A2 e o W, que é o ciclo de baixa. Por quê? Deixa eu desenhar mais ou menos. Um M, feio, mas enfim, vai dar para entender. Que é quando o mercado ele inicia, né? E aí depois a gente tem um A1, que é a nossa primeira oportunidade de venda. Depois o A2, que é a nossa segunda oportunidade de venda. Provavelmente aqui seria domingo e segunda, aqui seria terça, aqui pode ser na quarta. E na quarta e quinta, né? E o W, que seria a reversão do ciclo, certo? Então, isso aqui é só mais ou menos para ilustrar o que é que a gente pode esperar do ciclo. E teríamos também o contrário, né? Se isso é colocando o contrário desse ciclo aqui, a gente teria esse, que seria o W, V1, V2 e M no final. Um ciclo autista. A gente vai ver mais ou menos agora umas figuras para ilustrar isso. Um é o oposto do outro, obviamente, né? Dá para perceber. E aqui a gente tem o desenho. Como eu disse, no início da semana, a gente tem nível 1, que é o W, que a gente vai ter normalmente isso aqui no domingo e na segunda. Aí a gente vai ter, óbvio, isso aqui é no modelo autista, né? O W e o início da semana autista. E aí vamos ter o primeiro V, segundo V, que é a segunda entrada. Reparem que as entradas, elas sempre vão ser, as melhores entradas sempre vão ser aonde? No low do dia, certo? Então, a gente precisa procurar sempre as melhores entradas no low do dia. Se a gente está esperando um ciclo semanal autista, a gente precisa procurar onde é que vai ser o low do dia. E, mais uma vez, aí, como eu falei, a gente estuda aquela parte do ciclo diário e aqui a gente já vai colocando, encaixando cada peça. Sabendo como é que se comporta o ciclo semanal, qual ciclo semanal, qual fase do ciclo você está, e sabendo como comporta o ciclo diário, você já vai chegar no dia sabendo o que é que eu posso esperar para o dia de hoje. Um W,
Um V, tá, eu tô nesse nível aqui, no nível 2. E aí eu estou esperando um ciclo de altista. Então, começou com a acumulação, Londres desceu para tirar o low, para tirar alguma liquidez ali atrás, então eu vou procurar minha entrada aqui, porque aí eu vou pegar esse movimento altista. E aqui tem a reversão, que normalmente acontece numa quarta ou quinta-feira, certo? Essa questão de níveis aqui não obrigatoriamente tem que ser encaixada em cada dia. Às vezes, um nível desse vai comportar 2 dias, por exemplo, certo? O que a gente está falando aqui é sobre o nível de entradas que a gente vai procurar, certo? De características que a gente vai procurar. Então, isso aí é só para vocês conseguirem ilustrar mais ou menos o que eu estou tentando dizer. Então, a gente inicia a semana com o W e termina a semana com a reversão, que é o M. Obviamente que no modelo de venda, a gente faz o contrário, né? É só inverter. E aqui eu trouxe um exemplo real, para a gente entender mais ou menos. Óbvio que, como eu disse a vocês, nada é bonitinho como é lá no desenho, mas aqui a gente vai ter mais ou menos um M, né? Nossa reversão não, nosso início da tendência baixista. E aí a gente vem aqui, o A, procurar nossa venda. Segunda venda, quando a gente procura aqui, ó, tirada de liquidez, procuro o high do dia. E aqui a gente vai ter a nossa reversão, possivelmente para iniciar outro ciclo de alta ali. Entenderam mais ou menos como é que eu quero dizer? Você sabendo onde está, por exemplo, se você observa aqui, se aqui, por exemplo, é domingo, segunda, aqui, por exemplo, domingo, segunda, vai para cima. Na terça, ele começa já tirando liquidez desse dia, tira o high, ó, do dia anterior e reverte. Ou seja, a gente já sabe que começou na domingo e na segunda o movimento fake e o movimento real da semana vai ser baixista. Então, só de você ter esse conhecimento, você já vai mais ou menos conseguir se situar onde você está no ciclo semanal, certo? E aí, você já vai se preparar. Por exemplo, já sabe que no próximo dia vai procurar um topo, um movimento anterior, para conseguir pegar uma venda. E aí você surfar nesse movimento aqui. E aí você já sabe que está no ciclo semanal de baixo, está numa fase 2, que pode ter mais outra fase de descida. Essa fase, inclusive, ela pode se prolongar, né? Pode não ser só 2 aqui, pode ser alguns dias a mais, como eu disse. Pode ser que esse ciclo semanal ele seja totalmente de tendência, pode ser que ele tenha um ciclo completo. Enfim, como eu falei no início. Então, vocês consigam linkar aí as informações. E aí, quando a gente chega no final do movimento, no final da semana, a gente chega no movimento de reversão e a gente já enxerga nosso W aqui. Então, isso tudo serve para a gente se situar dentro da semana, beleza? Aqui está um pouco mais complexo esse desenho, mas vamos ver o seguinte. Aqui a gente inicia domingo e segunda. Um movimento o quê? Falso movimento da semana. E faz o high da semana aqui. Depois a gente tem a tendência real da semana na terça-feira, que vem fazer o quê? Tirar o PDL do dia anterior, né? Tirar o low do movimento fake. E aí depois a gente tem a quarta, que vai ser, nesse caso aqui, vai ser a continuação da tendência da terça. Então, terça e quarta na tendência. Temos o high da quarta aqui. E aí, na quinta, a quinta faz o quê? Reverte. Tira o PDH, tira o high do dia anterior
Ou seja, tira todo mundo que estava vendido, depois tira o low do dia anterior também e sobe. Ele tira todo mundo de um lado do outro para depois continuar o movimento. Continuação na sexta-feira. Certo? Então, esse é mais um exemplo aqui. Resumindo, domingo, temos o falso movimento, domingo e segunda. Terça, tomar liquidez no raio low do domingo e segunda e reverte. Isso aqui são as características, eu estou resumindo para vocês, para a gente fixar. Terça, normalmente tomada liquidez de high low do domingo da segunda e reverte. Quarta, reversão para tomada de liquidez dos dias anteriores. Quando não reverte, continua a tendência da terça e reverte na quinta. E quinta, continua a tendência da quarta ou reverte. Quando não reverte, na quarta. E a sexta distribui ou cria liquidez para a próxima semana. No caso, continua a tendência e na próxima semana ela vai ser tomada. Beleza? E com isso aqui, com essas informações, por exemplo, deixa eu dar só mais um exemplo aqui para vocês. Aqui no gráfico, para a gente testar. Isso é muito importante. Deixa eu tirar que eu estava fazendo uns testes com essas médias. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Começando aqui, tipo, uma análise, como se a gente fosse começar a analisar. Semanal. Por exemplo, nesse par, a gente está numa alta, né, na semana. Teve a alta aqui, né, agora está revertendo. E aí a gente desce aqui para o diário. E no diário a gente já vê que ele está numa região de oferta, né? Provavelmente tem alguma tomada de liquidez nessa área. Pronto, aqui a gente já marcou, já tem um order block que foi tomada aqui essa liquidez. Então, o que é que a gente tem? Temos uma tendência altista até essa região aqui. A gente já começa a fazer nossa análise tranquilo. Quando a gente vai analisar, por exemplo, os ciclos aqui, o que é que aconteceu essa semana? O que é que aconteceu essa semana? Quarta, aqui domingo e segunda. Domingo e segunda é aqui, certo? O que é que aconteceu no domingo e segunda? Movimento fake. O que é que aconteceu aqui na terça? Tirou o high do domingo e segunda. Melhor fazer com isso aqui. Movimento fake. Terça-feira tirou o high, né, daqui e reverteu para fazer o quê? O movimento real. E aí, provavelmente, na quarta, a gente vai ter alguma tomada de liquidez aqui de algum high aqui. Se ele não vier tomar aqui em cima, né? Talvez não venha, talvez ele só continue o movimento da terça e desça para cá. Por quê? A gente já tem a confluência aqui, ó, do que aconteceu antes. Então, aqui a gente já tem, ó, uma tomada de liquidez da semana anterior e um possível movimento de reversão iniciando na semana. Então, a gente já vai ter uma noção de que estamos iniciando um ciclo baixista, certo? Por que isso? Porque simplesmente, só pelo fato da gente analisar a movimentação aqui do domingo dessa semana e que a terça foi o contrário, tomou aqui o topo e foi no movimento contrário.
a gente já tem uma noção de que o preço ele vai reverter. Fora isso, a gente tem liquidez do restante dos dias, né? Daqui, ó. Um monte de liquidez aqui. Então, o que eu estou tentando mostrar para vocês é, com esse conhecimento do ciclo de mercado, de você saber a característica de cada dia, você já vai se situar ali dentro e já é uma confluência a mais para você analisar na hora de você ver onde é que você está, o que é que vai acontecer, o que é que você espera para o dia posterior. Vamos ver aqui, tá? De JPY, mesma coisa. Quinta, sexta, segunda, aqui, domingo e segunda. Domingo e segunda fez o quê? Para cima. Fake move. Terça-feira fez o quê? Desceu. Tomar a liquidez do domingo e da segunda. Tomou aqui, né, o high já. Tomou o high da domingo e segunda e desceu. Então, a gente já espera aqui mesma coisa. Tá? Provavelmente uma continuação desse movimento aqui. Na quarta, na quinta, a gente já vai esperar uma reversão para a tomada de liquidez que ficar aqui em cima, para depois continuar o movimento. Enfim, basicamente, sempre assim. Mesma coisa aqui. Cadê? Domingo e segunda. Olha o que a gente teve aqui, ó. Acumulação do domingo. Segunda-feira, movimento baixista. Terça-feira, a gente está tendo o quê? Uma acumulação aqui, mas o movimento foi para cima. Acumulou no início, ó, aquela questão do ciclo diário que eu falei. Acumulou no início, na manhã, e depois subiu. Aí, voltou a acumular novamente aqui. Aí a gente vai ter que ver que ciclo a gente está. Ó, a gente está num ciclo baixista, certo? Do 4 horas aqui. Com essa confluência, você já tem uma noção que provavelmente esse preço ele vai querer subir por aqui. Se a gente teve um movimento baixista na segunda, domingo e segunda, terça já iniciou subindo um pouco aqui, provavelmente ele vai querer buscar alguma liquidez aqui nessa região, vai subir por aqui, na quarta, pode ser que na quarta ele reverta depois. Então, o que eu quero que vocês vejam é justamente isso. Ter autonomia para você analisar os ciclos. Por exemplo, aqui, ó. Aqui a gente teve, olha só os níveis, quando eu falo de níveis. Aqui a gente teve 2 dias, praticamente, quase 3, 2 dias aqui de acumulação. Temos a acumulação também, que é aqui, no caso, a distribuição aqui. E aqui, outra acumulação. E aqui embaixo também. Então, esse preço acumulou bastante, certo? E aqui, ó, domingo e segunda subiu. Esse ciclo semanal já foi diferente. Terça e quarta. Na terça ele ficou acumulando aqui, só que foi para baixo, né? Foi para baixo aqui. No caso, domingo e segunda subiu. Na terça ele desceu. Depois subiu novamente. Tirou o high do domingo e da segunda. Depois ele desceu. Na quarta, fez um movimento impulsivo para cima. E na quinta ele fez o quê? Reverteu, tirando toda a liquidez daqui. Então, como ele não fez a reversão na quarta, ele fez uma continuação do movimento. Na quinta, ele reverteu e tirou a liquidez toda. Esse tipo de movimento aqui que acontece na quinta, às vezes ele acontece na quarta, mas é a tal da reversão do meio da semana. Então, quando a gente está no meio da semana, a gente tem que ter cuidado justamente nesse tipo de movimento aqui. E aí, na sexta, ficou acumulando para lá, para criar liquidez também, provavelmente para ser tirada aqui. Certo?
E aí, o que foi que aconteceu no domingo e na segunda? Tirou a liquidez da sexta. Estão entendendo? Então, é bom você olhar o que é que acontece nos dias e olhar também a semana anterior, né? Mas o que eu quero que vocês tenham em mente é cada semana é diferente. Porém, se você souber as características, dá para você antecipar alguma coisa, certo? Bom, gente, eu acho que por hoje é só. Eu me despeço aqui de vocês. Espero que tenha agregado um novo conhecimento, porque, como sempre, conhecimento é poder. E usem essa aula de hoje não como verdade absoluta. Vamos fazer o teste de vocês, vamos tentar identificar, vamos treinar o olho e guardem essas características para ir se situando e usar como mais uma confluência, porque tudo que a gente vem construindo aqui nesse curso é justamente criar confluências para que vocês tenham um arsenal de armas, de ferramentas, uma caixa de ferramentas para conseguir operar mais seguro, certo? Com mais confiança. Então, é justamente isso. Espero que tenham gostado e a gente continua semana que vem, certo? Quinta-feira, não se esqueçam, tem aula prática, né? Na nossa análise de mercado. E muito obrigada pela presença e até a próxima.